Fala pessoal, começar a gravar aqui o vlog de hoje e hoje vamos falar sobre FTP, ou Functional Threshold Power. O FTP, principalmente agora com o advento dos medidores de potência, passou a ser uma coisa bastante utilizada. Ciclistas profissionais praticamente 100% usam, não consigo imaginar alguém aqui que não usaria hoje em dia, e muitos dos ciclistas amadores também, com essa popularização do uso de potencímetros, tem se tornado realmente uma coisa bastante constante aí na vida dos ciclistas. O que é o FTP, ou o Functional Threshold Power? É a quantidade de força que você consegue fazer de uma forma constante durante uma hora. Ou seja, essa potência, esse número que o teste vai te dar, geralmente é um teste de 20 minutos, e aí você faz a extrapolação lá para uma hora, você faz aquele teste e aquilo vai te dar quantos watts de força você consegue fazer durante uma hora. Por que eu resolvi fazer o vídeo sobre isso? Eu estava assistindo um vídeo do GCN. O GCN é o maior canal de ciclismo do mundo, eles têm lá 1.400.000 inscritos, é um canal bem legal. Ele é todo em inglês, mas para quem tiver a oportunidade de assistir e entender alguma coisa, vou deixar o link aqui embaixo para que vocês assistam o vídeo original. No vídeo, a resposta, né, a pergunta que foi feita no vídeo pelo apresentador lá, era se o FTP serve para alguma coisa, se ele tem realmente um uso importante para os ciclistas, ou se ele é simplesmente uma moda do treinamento aí que apareceu e que todo mundo começou a usar e se colocou como um marco aí, o santo graal do treinamento, e na verdade não seria isso tudo. Para contribuir com a discussão lá deles, ele chamou o cara que se chama Louis Passfield. Esse Louis Passfield, ele é o chefe do departamento de ciência do esporte e exercício da Kent University, lá no Reino Unido. Então, o cara é o chefe do departamento, possivelmente entende bastante sobre isso. E o legal é que essas universidades lá fora, eles fazem muitos estudos e eles estão na vanguarda aí do que é treinamento, do que deve ser utilizado, do que não deve ser utilizado. Então isso é bem interessante. De qualquer forma, cabe uma ressalva aqui, até mandei uma mensagem pro Samuca para ver se ele me responde. Eu não sou treinador, eu não sou formado em educação física, então eu estou usando aqui o que tem de base na fala aqui do Louis Passfield, vou deixar o link original aqui novamente, e eu até falei com o Samuca para se depois a gente não faz um hangout para discutir um pouco sobre esse assunto, já que ele é treinador, tem uma experiência grande com relação a isso, ele pode trazer alguns insights aqui para essa discussão, que eu acho bem legal. Vamos ver a resposta dele. Coincidentemente, o Samuca acabou, mandei mensagem para ele, falei que eu tô publicando um vídeo sobre isso agora. Enfim, vou deixar linkado o vídeo dele aqui também para que vocês possam assistir e ver um pouco da visão dele, mas de qualquer forma, ele deu o ok, a gente vai fazer o hangout sobre o assunto na semana que vem. Samuca, que eu tô falando é o Samuel Ferraz lá de Miami, se algum de vocês não conhece, vou deixar o link do site dele aqui embaixo, vale a pena, ele faz um conteúdo bem legal. Bom, então, essa era a discussão, se o FTP serve para alguma coisa ou não. E a pergunta vem justamente por isso, porque se o FTP ele fala o tanto de força que você consegue fazer durante uma hora, se você estiver olhando numa prova, sei lá, de mountain bike, no qual você passa uma hora fazendo força e a prova vai ter uma duração de uma hora, ok, o FTP ele tem um efeito imediato, aí se você sabe o tanto de força que você consegue fazer naquele momento, durante uma hora, ótimo, aquilo ali é o que você dá conta de fazer. Além das falhas que podem acontecer no teste referente ao dia que você está, se você está bem, se você está descansado, se você tomou café ou não, se você dormiu bem, enfim, várias coisas podem influenciar o seu FTP. Em outras situações de prova, ou você vai participar de uma prova que tem 3 horas de duração, ou você vai participar de uma prova que tem meia hora de duração, ou você vai participar de uma maratona que nem o Brasil Ride, que você passa 12 horas pedalando, ou você vai fazer um 24 horas, que você passa 24 horas pedalando, e o que esse FTP teria de utilidade nessas outras todas situações. E principalmente em tipos diferentes de ciclistas. Hoje mesmo aconteceu uma situação interessante, eu estava treinando com o Helder, eu e o Helder, o Helder é um amigo meu, já fez alguns reviews aqui pra gente, volta e meia ele aparece. Nós somos ciclistas que temos características
parecidas, mas um pouco diferentes. O Helder é um excelente chegador, ele inclusive ganhou ano passado o Campeonato Brasileiro Master, ano retrasado. Excelente chegador, um cara muito estratégico, ele tem um sprint muito forte, mas o passo e subida ele já não é tão forte. O passo curto ele até é muito bom, mas subida ele já sofre um pouco. Eu tenho um sprint forte, meu passo é ok para se não forem distâncias muito longas, mas sei lá, se for um passo aí, passar 20 minutos fazendo força ou 30 minutos fazendo força, eu tenho bastante força, e subida eu me defendo mais ou menos. Mas não sou um escalador também, nem um passista. Eu faço mal tudo. Eu nem sprinto também, nem tenho passo tão forte, nem subo também, mas eu consigo me virar nas três situações. E hoje a gente estava fazendo um treino no qual era um tiro de 20 minutos, bastante forte. Então era um passo de 20 minutos, no qual é um tipo de treino que eu vou muito bem, eu consigo manter um passo forte durante 20 minutos sem muito problema. E depois a gente começou a fazer tiros, 10 tiros de 1 minuto com 1 minuto de descanso. Então você dava um tiro de 1 minuto a 100%, e aí depois mais 1 minuto de descanso, 10 vezes isso. No de 20 minutos, eu mesmo fazendo força, eu fui bem. No de 1 em 1 minuto eu quase morri de fazer força, justamente. E ele tava tranquilo. No de 20 minutos o Helder sofreu, e nos tiros de 1 em 1 minuto ele foi bem e eu não, apesar de termos características parecidas. Então é interessante essa variação de um ciclista para o outro, mesmo você tendo características semelhantes, né? Até porte físico nosso é parecido, enfim. E justamente isso que eles estavam falando no vídeo. No vídeo eles trouxeram um ciclista que é um freerider lá, ou seja, um cara que tem muita explosão, mas nunca treinou endurance na vida. E o apresentador lá, que já é um ex-ciclista profissional, um cara que tem bastante endurance, mas é um cara bastante magro e não tem muito sprint. E eles foram fazer os testes de FTP e alguns outros testes para chegar a algumas conclusões. Eles fizeram 3 testes, o que eu achei bem interessante. Um teste de sprint, ou seja, você faz lá 20 segundos de força, seu teste de sprint, botando o máximo de força possível, não sei se era 20 ou era 10 segundos. O freerider lá conseguiu botar 1.400 watts de pico nesse teste de sprint, e o cara do endurance botou 1.000 watts. Ou seja, o cara do sprint tem uma força muito maior. Já no teste de FTP, o cara do endurance botou 342 watts de média de FTP, ou seja, o FTP dele, em tese, ele conseguiria segurar 1 hora com esses 340 watts, e já o freerider só conseguiu botar 247 watts de FTP, ou seja, nessa 1 hora ele ficaria em média 100 watts abaixo do cara do endurance. Então se fosse para botar os dois de cara no vento para andar, ainda mais que o freerider é mais pesado do que o ciclista mais leve, ele ficaria muito para trás do cara do endurance. E eles também fizeram um teste de tiros de 30 segundos. Você fazia 3 tiros de 30 segundos, com 1 minuto de descanso, e aí ficou mais ou menos parecido. O sprinter botou 500 watts de potência média, e o ciclista lá da Endurance ficou com 550, ele ficou até com um pouco mais. Ou seja, são características bem diferentes. Numa prova de estrada, o cara, que geralmente os sprinters são assim, são sprinters têm uma baixo FTP e uma potência máxima muito forte, e os escaladores, os caras que ganham as grandes voltas, por exemplo, têm um endurance muito forte, ou seja, eles vão passar, se eles estiverem numa montanha, eles vão conseguir utilizar esse FTP deles aqui, por 1 hora escapado ele vai conseguir chegar na frente dos outros, se ele tiver um FTP maior do que, e uma relação peso-potência principalmente, maior do que os adversários, porque aí você usa o watts por quilo, você pega o FTP do ciclista, divide pelo peso dele e você vê quantos watts por quilo ele consegue imprimir durante 1 hora. Ou seja, nesse teste aqui você chegou nessas conclusões, e até eles voltam lá para a mesa de discussão para conversar um pouco sobre o que isso significa, e o ciclista, o cara lá da GCN perguntando, então, para que serve o FTP? Se o FTP só fala de 1 hora, se você está numa prova plana, que tem pelotão, que os ciclistas estão ali revezando e tal, o ciclista de mais força, de sprint, ele vai ter que se virar para sobreviver ali, tentar aguentar de roda, até chegar no sprint e conseguir ganhar. E o cara passista, se ele quiser vencer alguma coisa, ou ele vai ter que escapar antes, ou passar 2 horas escapado, ou passar 40 minutos escapado, enfim. Para que serve o FTP nessa grande variedade de situações
que tem dentro do ciclismo, sendo que o FTP ele traz somente essa força que você consegue fazer durante 1 hora. É realmente tão importante assim você saber o seu FTP, você não saber o seu FTP e tal. E aí o tal do Louis Passfield falou que, do ponto de vista da prescrição de treino para o seu treinador, é muito importante ele saber isso. Mas que seria interessante também você fazer outros tipos de teste para que você identifique qual que é a sua característica. Por exemplo, esses ciclistas aqui fizeram 3 tipos de teste. Ou seja, o cara do Endurance, ele viu que ele tem um Endurance muito bom, mas ele tem um sprint de bosta e os tiros curtos dele ali de 30 segundos são ok, justamente porque ele tem uma base de Endurance muito forte, então para ele segurar 30 segundos, ele consegue segurar 30 segundos ali no 500 watts por conta da base do Endurance dele. Já o cara do Freeride, ele tinha um sprint muito forte, um Endurance muito ruim e os tiros de 30 segundos, por conta da capacidade dele de sprintar, ele também segurava bem. Então esse tiro dos 30 segundos era mais ou menos igual e a característica de Endurance e de sprint deles era meio que inversamente proporcional. E aí ele falando, é interessante você ter o FTP para você conseguir trabalhar o ponto fraco daquele... Vamos supor, se esse sprinter ele quiser melhorar a capacidade dele de endurance, ele vai ter que fazer treinos muito abaixo do FTP dele, porque o endurance se desenvolve de acordo com ele aqui, você fazendo treinos longos consideravelmente abaixo do seu FTP, para que você fique várias horas pedalando, enquanto o cara que tem um bom endurance, ele teria que fazer treinos de tiro ou de sprint usando uma potência muito acima do FTP dele. Então, de qualquer forma, é importante você saber o seu FTP de acordo com eles aqui. Mas também é interessante que você faça mais testes para que você descubra essas suas outras características. Se você tem um bom sprint, se você tem um bom sprint, se você tem um bom passo num momento de ataque, porque esses tiros de 30 segundos, o que significa isso? Não é que você vai ganhar a prova com isso, mas vamos supor, rolou um ataque, você tem que pular no ataque, você tem que saltar na fuga, você precisa desses 30 segundos, você precisa desses 30 segundos de força. Se você for só um cara do Endurance, e a galera der um tiro, você não conseguir pular naquela fuga, você não vai conseguir ir na fuga e você perdeu a sua prova. Então, bom, lógico que isso aqui tudo está sendo discutido com relação a pessoas que levam muito a sério o treinamento e que estão treinando para competição e toda essa parte, né? De qualquer forma, eu achei bem interessante. Uma outra coisa que eles falaram também que é interessante é com relação a um teste que eles desenvolveram lá não que eles desenvolveram, mas que eles estavam estudando os números lá na Kent University, é o teste que seria o lactate threshold, que seria o ponto, a quantidade de força que você consegue fazer para que o seu lactato não mude, ele entre numa linha constante e não se altere demais. Quando você começa a ter um excesso de lactato no sangue, você começa a não conseguir mais fazer força, suas pernas começam a arder e você chega uma hora que você não consegue mais fazer força. Então eles estavam fazendo um teste mostrando a quantidade de força que você faz, num teste lá de meia hora, que nessa quantidade a sua quantidade de lactato produzido fica estável. Se você fizer um pouquinho mais de força que essa quantidade de força que você está fazendo aqui, o seu lactato começa a subir de uma forma constante até que ele chega no momento que você quebra. Então seria a força constante que você faria para provas e para situações mais longas sem alterar o seu lactato, porque é justamente o acúmulo de lactato que vai fazer com que você pife lá na frente. O interessante é que ele falou que esses dois números não necessariamente conversam. O FTP e o seu lactato, zona de lactato funcional, não sei como traduzir direito. Enfim, achei bem interessante, quis trazer um pouco aí desse material e desse vídeo que eu assisti, que eu achei bem legal. É um assunto mais técnico, é um assunto mais... Eu, particularmente, eu gosto de treinar, eu gosto de competir e tal. Ultimamente eu não tenho competido tanto, enfim. Eu nunca fui muito ligado nessa coisa do FTP, eu gosto de tentar entender meu corpo, mas enfim, é mais uma questão minha mesmo, mas tem muita gente utilizando o potencímetro, o FTP, e muitos treinadores prescrevendo, como o Louis Passfield aqui falou, é extremamente importante para prescrição de treinos, mas também seria interessante fazer alguns outros tipos de treino, outros tipos de teste para identificar algumas características suas
para usar de uma forma melhor esse FTP, para você conseguir usar diferentes tipos de treino para ou fortalecer coisas ruins suas ou melhorar as características boas suas. Beleza? Bom, espero que não tenha ficado muito chato o vídeo. Se você tem alguma coisa para falar sobre o assunto, se você conhece alguém que entende sobre, quer mandar o vídeo para ele contribuir aí também com os comentários, como eu tô falando, estou usando como base, eu estudo bastante sobre isso, mas eu não sou formado em educação física, então estou usando bastante como base aqui o que eu vi lá no vídeo. Então se você quiser trazer alguém para falar aí sobre o assunto, deixa aqui nos comentários. Enfim, é isso, beleza? Espero que você tenha gostado. Like no vídeo, inscreve no canal, passa down no Patreon para apoiar a gente. E é isso. Falou, galera. Abraço.